E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Ricardo Rocha, né? Eu sou professor aqui de Ciências Humanas do cursinho da Poli, da especialidade de Geografia, né? E eu estou aqui para falar um pouquinho de dois fenômenos naturais, o El Niño e Laninha. Imagino que se você está assistindo esse vídeo é porque você viu aquela chamada lá que eu fiz no Instagram, né? Tá certo? E provavelmente você se interessou, né? Seja porque quer entender um pouco mais sobre a dinâmica climática do mundo e fenômenos naturais, ou seja, porque também está se preparando para o vestibular, e, enfim, e esse é um assunto bem quente, um assunto que cai com bastante frequência no vestibular. Então, seja lá qual for o seu objetivo, entender mais ou se preparar para o vestibular, ou as duas coisas, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho desses dois fenômenos naturais. Porque sim, senhoras e senhores, sim, né? El Niño e Laninha são fenômenos naturais, não são causados pela ação humana, tá legal? E há registros, assim, de bastante tempo da ocorrência desses dois fenômenos. Então, bora lá falar um pouquinho deles? Daí você me fala assim, professor, o que que é isso, né? O que que é esse tal de El Niño, essa tal de Laninha? Então, muito que bem, para entender essa história toda, galera, sabe o que que a gente precisa? A gente precisa ver um pouquinho. Olha só essa imagem aqui, deixa eu ampliar para vocês. Tá vendo esse mundo aí, ó? Tá vendo a imagem do mundo? Vocês estão vendo que existe uma grande mancha quente de água, né? Desde o centro do Oceano Pacífico até mais ou menos a costa da América do Sul. Estão identificando aí, ó, América do Sul, Chile, Peru. Então, existe uma grande mancha de água, né, vermelha que vai desde o meio do Pacífico até a América do Sul. Não tá com. Ah, professor, eu sou muito ruim de mapa, eu estou meio perdidão aí nesse mapa. Então vamos dar uma olhadinha em outro mapa aqui, ó, para vocês verem melhor. Dá uma zoiada. Zóia, zóia, zóia. Olha só, tá vendo? Então vocês estão tá vendo o mapa América do Sul, ali, ó, Oceano Pacífico, né? Então vocês estão vendo ali, ó, a costa do lado oeste da América do Sul, né? Que é o Peru, o Chile, tá certo? Isso em relação à América do Sul, tá bom, galera? Ó, Chile e Peru estão no lado oeste da América do Sul. Agora, se eu pensar na perspectiva do Oceano Pacífico, né, qual lado do Pacífico o Chile e o Peru estão? Eles são do lado leste, beleza? Então, agora vamos voltar lá para aquele mapa que eu tinha mostrado para vocês, ó. Então, essa região do mapa, do centro do Pacífico até a costa do Chile e Peru, vocês estão vendo que está uma grande mancha vermelha? E o que que é essa mancha vermelha? É exatamente uma representação de que as águas do Oceano Pacífico estão com temperaturas acima do normal, né? E professor, daí você me fala assim, professor, qual é o normal, né, aí dessa região, dessas águas? O normal, galera, na maior parte do ano é que essas águas sejam frias. Tá? As águas são frias nessa região ali perto dos, mais ou menos ali, quanto mais perto do Peru e do Chile a gente chega, mais frias vão ficando as águas do Pacífico. E aí, sabe o que é o Ninho? É exatamente quando acontece uma inversão térmica, ou seja, essas águas frias, elas esquentam. Tá legal? E repito, é por isso que está sendo representada essa imagem assim, ó. Estou mostrando que as águas aquecidas do Pacífico, toda vez que acontece isso, galera, é o que a gente chama de El Niño. Tá legal? Aí você fala assim, ah, tá lendo o slide? Lê aí, ó. Aquecimento das águas do Pacífico tropical, porção centro-oriental. O que é oriental? Oriental é leste, entendeu? E não é isso que eu acabei agora pouco de falar para vocês, que é em relação ao Oceano Pacífico, essas águas estão do centro para o leste do Pacífico. Tá legal? E aí eu imagino que daí também vem uma outra pergunta. Professor, mas por que que isso acontece? Tem a ver exatamente com uma alteração de uns ventos famosinhos que circulam pelo mundo. Já ouviram falar dos ventos alísios? Não? Bora lá ver no mapa então, ó. Vamos ver o que que é o tal do vento alísio. Dá uma olhada, galera. Os ventos alísios, vocês estão vendo aí, ó, o que está acontecendo? Vocês estão vendo que tem duas setas, uma que vem do hemisfério norte, outra que vem do hemisfério sul, né? E os ventos alísios nada mais são do que ventos que sopram de mais ou menos, tá? Mais ou menos de perto lá do trópico que tem no hemisfério norte. Você se lembra? Qual que é o trópico que tem lá no hemisfério norte? Trópico de Câncer. E
Também e aqui no hemisfério sul a gente tem um trópico de Capricórnio. Então, os ventos alísios são trópicos que sopram mais ou menos de perto do trópico de Capricórnio e trópico de Câncer e vão em direção e se encontram mais ou menos perto da linha do Equador. Por que mais ou menos? Porque ao longo do ano pode variar, tá? Pode variar, pode ser em cima da linha do Equador, ou pode ser um pouco mais ao norte dela, um pouco mais ao sul, mas é isso. A região da linha do Equador, portanto, é uma área onde acontece o encontro dos ventos alísios, beleza? Por isso que vocês estão encontrando aí nesse slide, ó, essa definição. O que é vento alísio? Ó? Sopram das latitudes subtropicais, né? E o que são essas latitudes subtropicais? É uma faixa do mundo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, né, que vai mais ou menos de 23 a 30 graus de latitude, que é perto dos dois trópicos, tá legal? Então ele sopra de perto, lá entre 23 e 30 ao norte, 23 ao sul e sopra em direção à linha do Equador. E aí, para efeitos de vestibular, galera, perceba, portanto, que eu posso definir o vento alísio exatamente a partir dessas duas ideias. Eu posso falar que o vento alísio é um vento que sopra dos trópicos para a linha do Equador, ou eu posso falar que ele sopra das latitudes subtropicais para a linha do Equador, que no fundo é a mesma coisa, né? Ou seja, está ali perto dos trópicos. Tudo bem? Muito que bem. Então, ou seja, o El Ninho acontece toda vez que os ventos alísios, esses ventos que vocês estão vendo aqui, eles têm uma mudança de comportamento. Tá? E qual mudança de comportamento? Né? Essa mudança de comportamento é exatamente ele ficar mais fraco, galera. Tá? Então, o El Ninho ocorre toda vez que os ventos alísios sopram de uma forma mais fraca. E por que isso vai ocorrer? Porque vamos voltar para aquela ideia inicial. Ó, deixa eu puxar uma outra imagem aqui para vocês. Ó. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão tendo ali, portanto, essa mesma região do mundo que eu apresentei. Tem duas imagens, não tem? Então, a primeira imagem, a imagem de cima, está mostrando para vocês quando é normal, quando não tem El Ninho, e a imagem de baixo está mostrando o que ocorre quando tem El Ninho. Então, vocês estão vendo que a imagem de cima, que é sem El Ninho, vocês estão vendo que tem uma mancha azul ali perto da América do Sul, que é aquela água fria que eu falei para vocês. Galera, vamos volta aqui um pouquinho com o tio Ricardo aqui, o professor de geografia da Poli, ó, volta aqui. Então, veja só, né? O que vai contribuir para aquecer as águas oceânicas? A energia solar, né? Se é a energia do Sol que vai aquecer essas águas, você concorda que a gente deve esperar, inclusive no mundo tropical, que é onde está acontecendo lá o El Ninho, que essas águas superficiais do oceano elas vão ser águas mais aquecidas, né? Porque estão recebendo mais luz do Sol. E que embaixo dela vai ter uma água mais fria, não é isso? Porque o Sol aquece primeiro a superfície e a água lá de baixo fica mais fria. E aí, veja, se você está falando que ali naquela parte do Peru, litoral do Peru, né, que é exatamente uma área tropical, se você está falando que aquela região é banhada por água fria, sabe por que isso acontece? Porque tem alguma coisa tirando essa água quente de cima e propiciando a subida da água fria lá do fundo, ó. Vamos ver de novo a imagem, ó, para vocês verem de novo o que eu estou falando? Dá uma zoiada, ó. Imagem número 1, a situação normal. A água está fria, né? A mancha azul. Então, e por que ela está fria? Porque tem alguma coisa tirando a água quente de cima, empurrando essa água quente, né? E eu acho que você já está começando a sacar o que é que está empurrando essa água quente para a água fria subir. O vento alísio. Entenderam? Então, em situações de condições normais, que o vento alísio está soprando com a sua normalidade, mais fortinho, então é isso que acontece, ó. Ele empurra as águas frias ali da região do Chile e do Peru e vai empurrar lá para o outro lado do Oceano Pacífico. E o que a gente tem lá do outro lado do Oceano Pacífico, né? A Indonésia, a Austrália. Quer ver? Você é perdido no mapa, né? Olha só, vamos dar uma olhadinha então de novo naquele mapa aqui, ó.
Tá vendo, ó? Chile, Peru, então você tem lá os ventos alísios começam a empurrar aquelas águas frias, vão levar ela lá para a Austrália. Olha a Austrália ali, olha a Austrália lá, meu, né? Aquele lugar bonitão. E do lado e um pouco ao norte da Austrália a Indonésia, né? Então os ventos empurram essas águas aquecidas lá para a Austrália e aí vem essa subida, né, dessas águas frias. Então isso é o normal. Ah, e a propósito, uma outra dica para vocês. Na hora que essas águas frias sobem ali no litoral do Chile e do Peru, sabe o que que elas trazem com ela? Um monte de peixe, galera. Um monte de peixe. Por isso que Chile e Peru são grandes países pesqueiros. Tá legal? Então, isso é o normal. E aí, o que eu falei para vocês? Eu falei que o El Ninho acontece quando os ventos alísios ficam mais fracos. Você está sacando por quê? Porque o que acontece? Ó, não é o vento alísio que vai empurrar essa água quente lá para a Austrália e Indonésia? Então, quando o vento alísio fica mais fraco, né? Ele vai, na verdade, não vai conseguir segurar essas águas quentes lá para o lado da Austrália e, portanto, já que ele não segura, é a hora que essas águas quentes, ó, retornam da Austrália, retornam lá da região da Indonésia, e aí essa mancha de água quente vai se espalhando por toda o Oceano Pacífico, que é o que vocês viram naquela imagem lá, ó, repetindo, né? Então eu falei para vocês, ó, primeira imagem, você tem uma situação normal, não é? A mancha azul, que é a água fria perto da América do Sul, e agora vocês estão vendo, imagem de baixo, o que está acontecendo? Você já está vendo toda essa mancha laranja espalhada, né, pelo Oceano Pacífico, porque foi esse retorno das águas aquecidas da Austrália e da Indonésia, porque o vento alísio não está forte, ele não conseguiu segurar essas águas lá. Entenderam? E aí o que vai acontecer com o clima, galera? Né? Pensa bem. Se você tem uma mancha de água quente se espalhando ali por todo o Oceano Pacífico, meu, você vai começar a despejar na atmosfera muito mais calor, né? Muito mais calor. E essa liberação de calor para a atmosfera, inevitavelmente, vai começar a mudar o jeito das massas de ar, né? Além de aquecer o ar todo, de toda essa região, vai interferir na circulação das massas de ar. E o que a gente deve esperar do El Ninho, portanto, ano de El Ninho, né? As temperaturas globais vão subir. Todo ano que tem El Ninho, o mundo fica mais quente. Tá? Alguns lugares um pouco mais, outros lugares vira uma churrasqueira, né? Por exemplo, esse último El Ninho que a gente teve o ano passado, 2023, que durou até agora, começo de 2000, até semana passada durou El Ninho. O que aconteceu? Nossa, foi uma onda de calor muito louca, não foi? Aqui no Brasil, lembra? Aqui a capital São Paulo quase chegando em 40 graus, interior de São Paulo, Mato Grosso passando de 40, 42, 44, não é? Rio de Janeiro, sensação térmica, socorro! 40 e poucos graus com sensação térmica de 60, um monte de gente morreu de calor. Estados Unidos também, né? Phoenix lá passou dos 40 graus. Na Espanha, nossa, o ar ficou, além de calorzão, ficou seco, teve umas queimadas muito louca que destruiu produção de azeitona e aí o preço do azeite disparou. Teu papai e tua mamãe reclamou: "Nossa, como o azeite está caro". Então, por causa de queimadas que destruiu um monte de produção de azeitona lá em Portugal, na Espanha. Então, o El Ninho, então tem ano que o El Ninho chega com tudo e é bem quente, beleza? Bem quente. E exato foi isso que aconteceu o ano passado e esse. Houve um grande aquecimento, né? Houve um grande calor, porque vocês viram que o Oceano Pacífico estava liberando calor para a atmosfera. E em termos de chuva, galera, o que acontece, né, com o El Ninho? Em termos de chuva, daí isso varia de lugar para lugar, tá bom? Em termos de chuva, o que pode acontecer é que tem alguns lugares, por exemplo, no caso do Brasil, a parte mais ao norte e nordeste do Brasil vai ficar muito mais seco do que o normal. Então, lembra também a Amazônia? Um monte de seca ano passado, que inclusive tinha rio lá que secou, aparecia lá boto, lembra o boto que parece tipo um golfinho, né? Não sei se eu, desculpe os professores de biologia se eu estiver fazendo um comentário meio bobagem, mas né, não lembro um pouquinho os golfinhos, o boto, né? Então morrendo porque o rio estava secando.
né? Diante da seca lá da Amazônia, seca no Nordeste, e se o El Ninho seca, né, a parte lá de cima do Brasil, parte de cima entre aspas, ou seja, mais ao norte, a parte mais ao sul do Brasil chove mais do que o normal, e às vezes muito mais do que o normal. Por exemplo, sim, o Rio Grande do Sul. Né, o Rio de Janeiro chove mais, São Paulo e os estados do sul normalmente recebem também muito mais chuva. E esse ano, né, o Rio, vocês viram o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, seguramente a gente pode botar na conta do El Ninho, tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, ó, vocês podem tranquilamente ver nessa imagem, ó, de alguns dos efeitos do El Ninho, que também pode ser chamado, tá vendo, de oscilação sul, aí pelo mundo afora, ó. Tá vendo? Olha a parte do Brasil, ó, mostrando a parte mais ao norte da América do Sul seca, a parte mais ao sul da América do Sul mais chuvosa, né? Esse mapinha aí caiu na Unesp, sabia? E caiu esse mapa e perguntava assim: o que estava sendo representado no mapa? O El Ninho, tá? Aí, galera, vejam só, né? Olha, vou mostrar um outro mapa aqui para vocês verem algumas dessas aí não o El Ninho, mas aí agora vamos ver o oposto do El Ninho, né? Porque o El Ninho a gente já viu, então é o aquecimento das águas do Pacífico. Em ano de El Ninho tem mais calor, em ano de El Ninho a parte mais ao norte do Brasil fica mais seca e a parte mais ao sul chove mais. E aí vamos ver o oposto do El Ninho. Já ouviram falar da Laninha? E sabe o que é a Laninha? Vai ser exatamente o fenômeno inverso do El Ninho, galera. Ou seja, aquela região que eu mostrei para vocês, que lá não é o Ninho, as águas estão mais quentes, né? Estão acima do normal. Olha o que é a laninha. É quando aparece essa mancha azul aí, ó. E o que se representa essa mancha azul no mapa, galera? É naquela mesma região do El Ninho, você falar que as águas do Oceano Pacífico estão mais frias. Ah, então volta para o normal, porque, professor, você falou que ela é fria. Não, não volta para o normal. Quando a gente tem a laninha, quer dizer que as águas do Pacífico estão mais frias do que o normal. Entenderam? Então imagina isso, ó. A temperatura normal do Pacífico é essa. El Ninho é quando a temperatura fica acima disso. Laninha é quando fica abaixo disso, fica mais fria que o normal. Você consegue, amiguinho, em relação a tudo que a gente falou até agora, você consegue deduzir por que acontece a laninha? A gente viu que por que tem o El Ninho? Porque o vento alísio ficou mais fraco, ele parou de segurar as águas quentes e elas voltaram. E por que será que tem a laninha? Ó, 3 segundos para vocês pensarem. Pé. Tempo esgotado. E se você pensou isso, o quê? Que é porque o vento alísio fica mais forte do que o normal? Sim. Sabe por quê? Porque na hora que o vento alísio fica mais forte que o normal, como que era o mecanismo? Quando ele vai empurrar a água quente lá de novo para a Austrália, lá de novo lá para perto da Indonésia, aí o que acontece? Subiu aquela primeira camada de água fria, não é? Só que ele está mais forte do que o normal, o vento alísio. Aí o que ele vai fazer? Também vai empurrar aquela primeira água fria, que seria a temperatura normal do Pacífico, e aí vai subir uma água mais profunda e mais gelada ainda. Entenderam? Então, repetindo, ó, El Ninho acontece quando os ventos alísios ficam mais fracos. Aí a água quente volta. Laninha acontece quando o vento alísio está mais forte que o normal, aí ele empurra água quente, sobe água fria, ele também empurra, e aí vem uma água mais fria do que o normal que fica na superfície. Tudo bem? E mostrando de novo para vocês o mapa, ó, é essa mancha azul que vocês estão vendo aí. Belezinha? E aí, meus caros, né? O que a gente deve esperar em termos de fenômeno? Também o oposto. O El Ninho, já que a água está mais fria, o que vai acontecer? As temperaturas do planeta vão diminuir. É aquele momento que vai ter frio, principalmente em São Paulo, no sul, a gente vai ter ondas de frio mais forte, né? Especialmente, claro, no sul. E, além disso, em termos de chuva, há uma inversão do padrão. A parte mais norte e nordeste do Brasil chove mais, na Laninha, e a parte mais ao sul do Brasil, São Paulo, os estados do sul, ficam bem mais secos do que o normal. Tá? Então, o El Ninho faz mais chuva no norte, seca no sul. Laninha
deixa a parte mais ao norte mais chuvosa e a parte mais ao sul, né, do Brasil mais seca. Tudo bem? Entenderam? E como eu falei para vocês, né? E olha o mapinha aqui mostrando isso que eu acabei de falar, ó. Dá uma olhada. Ó, Nordeste lá, chuva acima da média, atraso na chuva de primavera, olha só, a parte mais ao sul, risco de estiagem no verão e frio, mais frio do que o normal, galera, mais frio do que o normal. E aí, vocês lembram que eu falei no começo da aula? Tanto o El Niño quanto a Laninha são fenômenos naturais, tá? Não são causados pelo ser humano, eles têm uma certa recorrência. Não dá para a gente cravar assim, que é a cada 2 anos, a cada 3 anos, a cada 7 anos. Não dá, porque pode acontecer um El Niño hoje, aí fica 2 anos sem ter e ter um El Niño de novo, depois demorar 5 anos, entendeu? Então não dá para a gente cravar uma periodicidade exata. Todavia, apesar de não dar para fazer isso, parece que é muito difícil ficar 7 ou 8 anos sem ter um El Niño. Entenderam? Então pode acontecer esse ano, daqui 2 anos ter de novo, ou não, tem esse ano, mas dificilmente fica 7, 8 anos sem ter um El Niño. São fenômenos naturais. Todavia, sabe o que acontece? Há uma série de indícios uma série de indícios por meio de estudos científicos que parecem mostrar que o tal do aquecimento global provocado por nós está impactando o tal do El Niño e a tal da Laninha. Tá? Então, eles são naturais, mas a ação humana está começando a interferir na forma como ele se manifesta. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu convido vocês a assistirem o nosso próximo vídeo, que a gente vai analisar isso, ou seja, o impacto das mudanças climáticas nesses 2 fenômenos naturais. Vai lá, procura o link, entre e vê o vídeo. Beijão do tio Ricardo para todos vocês.